Oi, gente, boa noite. Oi, Milena, bem-vinda. Boa noite, gente. Vamos chegando. Ótima noite para vocês. E aí, Leandro, boa noite. Gabi, grande Gabi, Zaparoli. E aí, queridos, boa noite. Vamos chegando. Carla, bem-vinda. Oi, Nini. Tudo jóia? Muitas novidades para vocês. Arrebentou, né, Gabi? Gabi fez o workshop sobre coluna, falaram que foi fantástico. Quem aí viu, quem aí esteve no workshop da Gabi? Bem-vinda, Edna. Gente, hoje vai ser bacana, vai ser muito bacana. Separei um material muito legal para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, no final de semana, sexta-feira, Radija vai estar falando sobre Pilates em idosos, inclusive atendimento em casa. Bem-vinda, Sônia. E eu vou estar falando sobre Pilates e fáscia. Me empolguei, gente, fiz. Ninguém vai ficar doido comigo, mais de quase 100 slides. Vai ter que dar, porque no sábado a gente vai falar muita teoria, porque eu gosto de teoria e precisa ter, né? Às vezes a gente fica com preguiça, mas tem necessidade para que a gente entenda a biomecânica, para que a gente entenda como trabalhar, por que a gente está fazendo as coisas, qual o exercício que a gente tem que fazer, né? Não existe essa coisa do exercício certo para todo mundo, cada um é cada um, como a gente discutiu, eu e Gabi, nesses 3 lives que nós fizemos, né? Nós tivemos 3 lives aí, uma atrás da outra, foi super bacana. E vai ter bastante teoria e exercícios no nosso trabalho de sábado sobre fáscia e pilates, tá bom? Muito artigo baseado com os melhores professores, com os melhores pesquisadores, foi feito com muito carinho. Aí a Gabi falou que fez 3 horas só de teoria. Gabi, você é minha ídola, por isso que eu gosto de você. Porque a gente é assim, a gente precisa trabalhar com teoria, né? Então eu vou pedir para vocês aí começarem. Oi, Adriana. Oi, Juliana. Oi, Carla. Carla tá falando, estarei assistindo. Estaremos juntas, né? Que vai ser online, ao vivo, juntas, né? Vamos trabalhar juntos. Então, meus amores, vamos começar a compartilhar. Vai ser disponibilizada a apostila de apoio, tá? Tá muito boa a apostila, todas as referências bibliográficas. Laísa, eu vou procurar saber se fica gravada depois. Não sei se a Gabi sabe me informar se as aulas ficam gravadas para ver depois. Se tem alguém aí da Vol que pode me informar. Mas se alguém agora não puder informar, você me cobra que depois eu te falo, beleza? Então vamos falar hoje sobre fáscia. Gostaria que vocês compartilhassem bastante a nossa live de hoje. Tem uma novidade também, acabou que eu me empolguei de novo, que eu sou dessa. E fiz uma. Olha a Val Ribeiro aí, eu fiz o método Esteco com ela. Oi, Val. E eu gostaria que vocês compartilhassem com os amigos, tá? E hoje vai ter uma surpresa para vocês, mas eu só vou falar mais tarde para quem ficar aí até o final, tá bom? Então vamos falar um pouco de fáscias. Eu preparei uma aula aqui para vocês, eu preparei um slide, alguns filmezinhos que eu acho bacana e pra gente falar sobre fáscia e pilates. Tá ok, gente? Então eu não vou entrar no profundamente falando da história da fáscia, mas eu achei muito interessante, né, quando eu comecei a estudar sobre fáscia em 2013, que eu comecei a estudar, em 2015 eu fiz a metodologia Esteco, e eu falava assim, gente, eu tô há 15 anos formada e
pouco se ouvia falar da fáscia. E, na verdade, né, os estudos mostram que 2.500 anos antes de Cristo já existia estudos, no caso, não estudos, mas falando sobre a fáscia no Antigo Egito, naquelas escrituras. Então, os pesquisadores médicos começaram a ver, né, aludiram as partes faciais com o que eles acharam em 2.500 anos antes de Cristo. Olha que interessante. E aí, quando foi em 1963, uma pessoa chamada Cross, né, um médico chamado Cross, ele começou a chamar a fáscia tóraco-lombar de fascium, que é em latim, que quer dizer faixa, né? Então, faixa ficou com o nome de fascium e também foi designada para fascium lata, né? Que é o tensor da fáscia lata. E eles achavam antigamente, isso em 1.600 anos, né? Depois de Cristo, 1.615 por aí, que a fáscia nada mais era do que uma faixa e, enfim, que não tinha função de praticamente nada, talvez sustentação. E aí a gente veio, né? De 1970 a 1980, eu fiz uma pesquisa no Medline e nos corpos, que foi demonstrado que em 10 anos tinha tido na base de 200 artigos sobre fáscia. Isso nos anos 70 a 80. E olha que interessante, vou mostrar um gráfico para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Olha que interessante, vocês conseguem ver? Olha a produção de artigos, tá? De 1970 até 2010. Praticamente veio, tá? Foi feito mais de 1.000 publicações em 30 anos, tá? Então, em 30 anos, mais de 1.000 publicações sobre fáscia, isso até 2010. Então, vocês imaginem o que já está acontecendo de 2010 para cá. A fáscia tem sido muito estudada, mas quanto mais se fala, mais a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tudo precisa ser muito estudado e é muito novo. Existe muito material novo, né? E muita gente aí se dizendo doutor em fáscia. Então a gente também tem que tomar muito cuidado. E quando as pessoas me perguntam, Lina, como que eu posso saber se algo é fidedigno ou não? PubMed, né? Saber quando o artigo ele está num qualis alto e procurar os melhores professores, pessoas que vocês sabem que são pessoas competentes, que estudam e que vocês podem se basear, né, nos estudos e nas propostas desses professores. Tá ok, gente? Mas vamos tomar cuidado aí, porque hoje em dia todo mundo se diz especializado em fáscia e qualquer exercício é para fáscia, e não é bem assim. No curso que nós vamos ter aí no sábado, eu fiz o possível para colocar bastante conteúdo para a gente aproveitar bastante, né? 6 horas de aula que nós teremos juntos. Beleza? Deixa eu passar mais aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante. Tem um vídeo que eu quero passar para vocês. Oi, Ri, tudo bem? Quero passar um vídeo para vocês, que é um vídeo bem bacana, que mostra a fáscia. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Esse cara, Jean-Claude Guimberteau, é um dos grandes estudiosos. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vocês estão conseguindo ver? Sobre fáscia. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários. Eu acho que eu não estou conseguindo tirar os comentários. E olha que interessante como a fáscia é disposta em um tecido vivo, tá? Oi, Luma, bem-vinda! Ela se distribui por todo o tecido e ela é responsável por não só ser uma faixa, tá vendo? Ela é praticamente líquida, gel, e ela faz a conexão, ela faz dos órgãos, dos músculos, das articulações, ela reveste o corpo, os músculos, ela suspende, ela é responsável pela suspensão, pelo armazenamento de energia, pela integridade da nossa postura. Vamos ver
agora detalhadamente o que eu tô falando para vocês, tá? Só queria dar uma passada para vocês desse filmezinho. Deixa eu passar. Eu tenho um pouquinho, gente, vocês têm paciência comigo? Essas coisas tecnológicas, passar para lá, passar para cá e computador, isso é tudo muito, muito moderno para mim, tá bom, gente? Então eu fico um pouquinho perdida com essa parte tecnológica. Então, o que eu queria passar para vocês? Que a fáscia, mais do que se pensava, ela é responsável por várias funções no nosso organismo. Então, função de conexão, ela conecta as estruturas miofaciais e vísceras entre si. Os músculos, as articulações, os tendões, a fáscia conecta tudo, está tudo interligado. Como revestimento, a face ela circunda e os músculos, os nervos, os vasos, as vísceras, e ela é responsável por transmitir tensão para as estruturas. Antigamente achava que uma das poucas funções da fáscia era transmitir tensão. Hoje em dia já se sabe que a fáscia ela tem inúmeras qualidades, né? Entre elas, olha só, a suspensão dos órgãos. Ela suspende as vísceras e se conectam com músculos ou com articulações. Ela é muito importante na suspensão. Armazenamento de energia através do tecido gorduroso. Olha que importante. E a integridade da postura. Ela é Robert Schwalbe, né? Ele é famosíssimo, ele é um professor e pesquisador da fáscia. O que ele passou pra gente? Que a fáscia, olha que interessante, ela independente do músculo, ela tem função tônica. Ela pode se contrair e relaxar, ela pode se densificar e se relaxar independente do músculo. Então, a função da nossa postura, né? Ela não é, a gente antigamente achava que era só uma questão muscular, inclusive uma questão da pressão intraabdominal também, a pressão intraabdominal e pressão intratorácica, todas essas pressões, né? Elas participam ativamente de manter a nossa postura ortostática. Mas hoje em dia sabe-se que a fáscia, ela também está intimamente conectada com a nossa postura. E olha que interessante, independente ele fez essa pesquisa com o grande dorsal, com o músculo grande dorsal. E na pesquisa dele, ele descobriu que o grande dorsal, a fáscia do grande dorsal, ela se tensiona independente do músculo. E mais interessante ainda, por estresse. Então, se a pessoa está estressada, tensa, aborrecida, a fáscia do grande dorsal se contraía, independente do músculo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a fáscia, ela também tem conexão íntima, tá? Inclusive, a gente vai ver no curso com fatores hormonais com o estresse. Então, as pessoas que estão tensionadas, aborrecidas, chateadas, que sofreram algum tipo de trauma, podem ter problemas de dor, que a fáscia também conecta a dor. Tá? Não só por causa do músculo ou por causa da questão, é psicológico, ela está viajando, ela está muito nervosa. Não, a fáscia também está interligada com as questões psicológicas, emotivas, psicossociais e com a dor. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui pertinho. O meu suporte de telefone quebrou, então eu tô segurando. Beleza? Podemos ir? Eu tô catando aqui, porque como eu falei com vocês, eu fiz 100 slides. E aí, eu tô pegando o que é bem interessante pra gente começar hoje a falar sobre fáscia, beleza? Então, olha só, mais função do sistema facial. Vocês acharam que acabou? Não, acabou, tá? É a mecanotransdução, olha que interessante. A fáscia, quando ela recebe pressão, uma tensão, por exemplo, uma contração muscular, ela se deforma mecanicamente. E isso altera as propriedades químicas do tecido.
Então, o que a gente já ouviu, a gente estuda muito, inclusive no método Steco, é a função do ácido hialurônico. Vocês, a Renata falou, esse assunto é muito extenso. Dias e dias de estudo. Oi, Manu Pimentel! Fantástica, professora Manu! Então, a gente falando na mecanotransdução, vamos falar, por exemplo, do ácido hialurônico, que é uma substância que é secretada, inclusive, né, produzida por movimentos, inclusive movimentos de cisalhamento. E o ácido hialurônico, uma das funções dele importantíssimas é o deslizamento, é fazer a face se deslizar, né? E quando esse ácido hialurônico ele se apresenta muito denso, porque vamos supor, a pessoa faz uma corrida, né? Você já viu que a pessoa se sente rígida também pelo ácido lático, tá? Mas ali, quando ela faz aquela corrida, existe um grande despejo no organismo de ácido hialurônico. E se existe água, se essa pessoa está bem hidratada, enfim, o ideal é o ácido hialurônico se juntar com a água, porque ali você vai ter o deslizamento entre as faces, tudo bem? Inclusive deslizamento dos nervos, das articulações, enfim. Quando esse ácido hialurônico ele se torna muito denso pela produção na atividade física, ele se densifica. E quando ele se densifica, acontece várias coisas. Quem fala sobre isso é a família Steco, Carla Steco, né? Um dos problemas da aderência, né, é justamente pegar nervos, vasos, articulações e músculos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já dei uma pulada, né? Uma pulada bonita no que eu ia falar, mas chegou ali o ácido hialurônico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha que interessante essa foto, né? É da família Steco, tirada do livro dos Steco, e mostra a fáscia superficial do peitoral maior sendo retirada. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Essa aqui é a fáscia epimisal, é a fáscia que dá molde ao peitoral maior, que tá por fora, tá ok, gente? E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Isso aqui são aderências. O ácido hialurônico, por exemplo, ele promove isso quando ele está densificado nos músculos. E se você tem nervo aqui, se você tem vaso, se você tem alguma estrutura passando por onde tem aderência, você vai ter compressão nessas aderências. Tô tentando mudar de novo para mim, não tá vindo. Peraí. Vocês compreendem, então, quando existe a produção do ácido hialurônico demasiadamente, até por uma questão de atividade física, por lesão, a gente vai falar sobre isso mais ali na frente. Existem algumas situações que há presença do ácido hialurônico e, por isso, há presença de mais aderências. Então, vamos voltar aqui, porque senão eu vou empolgadíssima. Deixa eu seguir o slide. Eu tenho que ter slide para me segurar, gente, senão eu vou que vou. Tá? Então, aqui a gente fala, olha, do deslizamento, né? Que vem também da questão do ácido hialurônico, quando ele está pérvio, quando ele está em estado gel, líquido, um estado fluido. Então, esse deslizamento é muito importante para haver deslizamento dos tecidos uns sobre os outros e para a gente manter o nosso arco de movimento, manter a flexibilidade, manter a nossa circulação, né? Drenagem linfática, enfim. E como já se sabia há mais tempo, a fáscia ela é responsável pela transmissão do movimento. Acho que todos aí já ouviram falar de trilhos anatômicos, né? De cadeias musculares. E a fáscia está interligada, ela faz parte dos trilhos anatômicos e da cadeia muscular. A cadeia muscular nada mais é uma forma, são músculos que são ligados por fáscias e transmitem aquela energia, transmitem a tensão pela fáscia. Isso é que são os trilhos anatômicos e que são as cadeias musculares, tá ok? Excesso de atividade, Renata,
causa aumento do ácido do... Peraí, excesso de... Sim, existe aumento do ácido hialurônico e a densificação de locais na fáscia, tá? A família Esteco, Carla, Luigi e o Antônio, eles chegaram a fazer um mapa do que eles chamam de centro de coordenação e centro de fusão. O que são os centros de coordenação e centros de fusão? São onde normalmente existem essas aderências, tendências locais de existir essas aderências. É um trabalho muito interessante, se você quiser procurar, indico muito para vocês procurarem saber de cadeias musculares, de trilhos anatômicos e do método Esteco, tá? Também depois eu posso mandar informação de autores aí que estão estudando sobre a fáscia. Eu vou deixar aqui no comentário para indicar para vocês um documentário, olha só, isso aí é fantástico, chamado Fáscia, deixa eu tentar anotar aqui para vocês, Fascinante. Vocês já viram esse documentário? Deixa eu tentar fixar. Vejam esse documentário de grandes nomes de estudiosos da fáscia, tá? Falando sobre a função do sistema facial. Beleza? Tudo bem, gente? E aí que nós vamos falar sobre o quê? Sobre a biotensegridade. No YouTube, vocês procurem no YouTube Fáscia, documentário Fáscia Fascinante. A Luma já viu, né, Luma? Já enviei para ela, né? Sami, a gente vai falar da liberação miofacial. Existem estudos falando que não é uma liberação miofacial, né? E quando a gente faz esse trabalho com o rolo, a gente está fazendo praticamente o seguinte: a gente está tirando toda a circulação, né, da estrutura, vamos dizer, no posterior de coxa. A gente está tirando toda a circulação, drenando todos os resíduos, tudo que há de tóxico ali. É como se a gente pegasse uma esponja cheia d'água, apertasse a esponja e deixasse a esponja novamente entrar água, entrar líquido limpo naquele tecido. Então, existem teorias que falam sobre isso, que não chega a ser uma liberação miofacial. A pessoa tem um alívio porque você tira aqueles resíduos, né? Aquela circulação tóxica, aqueles líquidos tóxicos que ali estavam. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Além de tudo, eu tô com dificuldade de ver de perto. Ai, gente. Então, vamos falar um pouquinho da biotensegridade. Vocês já devem ter ouvido falar da biotensegridade. A biotensegridade é um conceito que está sendo utilizado razoavelmente novo, tá? Que fala o seguinte, que os ossos do sistema esquelético, eles não ficam postulados simplesmente por uma questão muscular. Eles ficam por uma questão de tônus muscular, né? Em repouso devido à função de várias cadeias musculares que são ali ativadas de forma independente. Então, eu vou mostrar outro videozinho para vocês. Espero que vocês gostem de vídeo, porque eu gosto de vídeo. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui bonitinho. Olha só que bacana esse conceito de biotensegridade. Então, quando existe um movimento, todos os músculos, né, agonistas ou antagonistas, que agora está sendo discutido também, tem professores que dizem que, na verdade, todos os músculos eles são agonistas, né, porque todos eles trabalham junto para que, por exemplo, a coluna faça o mesmo movimento. Vamos ver de novo, mais uma vez. Olha, isso é o conceito de biotensegridade. São os músculos trabalhando juntos em cadeias musculares sinérgicas para que se obtenha, para que as articulações fiquem juntas, tá vendo? Você não tem músculo aqui, aliás, você não tem tendão, você não tem articulação nessa estrutura, porque no corpo estão todos interligados, tá ok? Mas você vê aqui a biotensegridade sendo formada pelas forças, né, que trabalham entre si para manter essa coluna fazendo o movimento, todas entre si. Beleza?
A professora Val aqui, gente, vocês não têm noção de como eu tô sendo assessorada. Professora Val, ela é especialista em cadeias, especialista no método Esteco. Olha que responsabilidade minha. Ela botou aqui, olha, o rolo não é liberação, tá ok? Então, existe essa discussão, tá? Que o rolo realmente não é levado como uma liberação miofacial. Ele ajuda, mas ele não é uma liberação que vai lá no músculo retirar o ácido hialurônico. Até porque existem partes do músculo que o ácido hialurônico ele é tão densificado que muitas vezes é necessário terapia manual para que a gente possa trabalhar essa densificação. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui. Devagarzinho, vocês com paciência comigo. Então, o conceito de biotensigridade é esse. E olha que interessante. Vou passar aqui para vocês, segundo o grande mestre Esteco, tá? O que pode vir a causar disfunções faciais? Olha só, o desuso, a imobilidade, tá? Inclusive, gente, as pessoas que usam colete, que usam tipóia, todo tipo de imobilidade, de desuso, pode e vai causar disfunção facial. Quando a gente vai fazer a anamnese, eu me importo muito com a história patológica pregressa. Eu faço a linha do tempo, é ensinado a gente a fazer a linha do tempo. Por quê? O que a pessoa já teve de lesão no passado? O que a pessoa já fez de cirurgia? O que ela tem de cicatriz? Se ela fez cesariana, se ela fez mastectomia, se ela já fez alguma coisa se ela quebrou algum osso quando ela era criança. A gente vê com muita naturalidade pessoas que já torceram o tornozelo 2, 3 vezes com problemas de dor lombar hoje, por exemplo. Né? E muitas vezes a gente fica ali com ultrassom, com laser, fazendo exercício na lombar, tentando fortalecer a lombar, e o problema está lá embaixo, está distalmente. Né? Os problemas eles podem ser de origem ascendente, quer dizer, vir de baixo para cima, ou podem vir de cima para baixo, de forma descendente. E quando o problema é facial, muitas vezes ele vem de lesões de muitos anos atrás. Valeu, Reinaldo, tudo bem? Tá? Então, é extremamente importante vocês não ficarem se baseando só no que a pessoa está passando. Ah, porque eu me machuquei há 15 dias atrás. Ah, porque eu caí, porque eu virei e torci há 20 dias atrás. Não, procurem saber se essa pessoa já teve lesões anteriores, tá? Porque é muito comum a gente trabalhar, por exemplo, a pessoa que tem dor na lombar, o problema está no glúteo médio, o problema está no trato iliotibial, né? Pessoas que têm problema no joelho podem ter problemas no glúteo médio, aderências, densificações ali no glúteo médio. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, eu gosto demais de trabalhar o método Pilates, tá? Porque a gente mobiliza várias estruturas ao mesmo tempo de uma vez. O Pilates, ele é altamente miofacial. Ele auxilia muito e a gente vai ver mais um pouquinho para frente. Eu já ia começar. Eu já ia entregar o ouro. Não dá, vocês têm que estudar. Peraí, Leandro, mobilidade de tornozelo tem influência em dor lombar? Sim, com certeza, tá? O tornozelo ele precisa ter mobilidade. Então, se ele está rígido, por exemplo, justamente o que eu estava falando, se ele tem uma densificação ali, porque teve uma lesão, né? E quando tem lesão, tem o ácido hialurônico e tem cicatriz, o joelho pode vir a sofrer, a lombar pode ficar instável demais. E aí você vai ficar trabalhando a hipermobilidade lombar, porque eu tenho que estabilizar, mas você já tem o tornozelo rígido, entendeu? Então não vai adiantar, você vai se machucar, ou você vai voltar a ter dor no tornozelo, acontece muito também,
né? Se a pessoa teve uma lesão no tornozelo, compensou para cima, você cuida em cima, ela começa a ter dor embaixo, de novo. Aí a pessoa fala: ai, lembrei que eu tinha 10 anos atrás, eu torci esse tornozelo. Você já deve ter acontecido isso com vocês, de vocês tratarem alguma coisa e essa pessoa relatar um problema de anos atrás. Isso pode ter a ver com fáscia, beleza, gente? Então, olha só, uso excessivo ou indevido. Mais uma vez entra o Pilates, né? Para reequilibrar as cadeias musculares, para reorganizar os movimentos, porque a pessoa está usando uma articulação de forma indevida, compensando, ou com força demais, ou uso excessivo, a lesão por esforço repetitivo, tem muito componente facial, tá? A lesão em si, como eu falei, as cicatrizes, as cirurgias, né, podem ter muita aderência interna. E existem aderências que aí precisam ser, são cirúrgicas, a gente precisa pesquisar, precisa fazer uma anamnese, um exame físico, né? Tanto estático quanto dinâmico. Bem feito, sim, a face é uma conjuntura, a face ela começa da cabeça e vai se interligando até o pé, né? E envelhecimento, sabe-se que com a idade começa a existir mais aderência, começa a existir, por quê? Existe menos produção do ácido hialurônico, né? Então, e menos líquido. Então, começa a ter mais densificações, beleza? E como a gente falou, o sedentarismo e a inatividade física. Existem estudos que demonstram, né, que quando você faz atividade física, vocês viram aquele filme que eu passei da fáscia, né? A fáscia ela tem vários sentidos, várias direções, como diz o Robert, eu acho difícil o nome dele, Schleps, né? Ele diz o seguinte, que a gente tem que trabalhar vários sentidos e várias direções, porque a face ela tem vários sentidos e várias direções, né? Então, se a gente se a gente fica muito parado, essa face ela começa a se densificar, ela começa a se enrolar. Eu tenho aqui uma foto também muito legal para mostrar para vocês, tá? Sobre a questão do sedentarismo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tô com todo o meu slide. Eu acho que tá muito pequeno. Vamos ver. Aqui demonstra, olha, tá? Como que a face ela fica mais organizada, mais fluida, né? As redes delas, da fáscia, ficam mais lúcidas, ficam mais claras, enquanto você faz uma atividade física. E quando você é sedentário, olha como fica o estado da fáscia. Fica densificado, fica mais caótico, fica enrolado, né? Essa é uma rede tridimensional. Então, essa rede tridimensional, ela fica desorganizada. E isso você vai tendo mais dor. Imagina que aqui você tem vasos, nervos, músculos, articulações passando por passando com essa face passando por elas, tá ok? Então demonstra que a atividade física é extremamente necessária, tá, para hidratação e para o trabalho da gente organizar a face. Porém, gente, tem estudos que demonstram, tá, que vou falar do alongamento estático e dinâmico para vocês, que tem gente me perguntando como tratar a fáscia, como trabalhar a fáscia. E não é qualquer atividade física trabalha fáscia. Qualquer atividade física, você vai ter o trabalho de fáscia, mas ele não é específico, tá? E aí a gente já teria que se aprofundar mais, eu vou me aprofundar no sábado com vocês, falando sobre a disposição dos sarcômeros. Então, se a gente fazer, eu já posso dar um gosto para vocês. O alongamento estático, ele trabalha só uma parte da fáscia. Ele não trabalha todas as direções e todos os sentidos que a fáscia propõe, tá? Então, a gente tem necessidade de outros tipos de trabalho para atingir a fáscia, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês.
pessoal tá me perguntando quais são as disfunções da face. Olha só quanta causa, quanto problema quantos problemas que uma fáscia tá densificada causa. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, as disfunções faciais. Olha, pense num paciente teu que tem diminuição da amplitude de movimento e dificuldade de coordenação nas atividades de vida diária. Esse paciente que tem diminuição de arco de movimento, por exemplo, uma tendinite de ombro, muitas vezes você acha que é o tendão que está causando esse bloqueio articular, e não é. Muitas vezes não é o tendão, muitas vezes não é a articulação, ele não tem bloqueio articular, tá? E muitas vezes a questão é a fáscia. Você trabalha a fáscia. Gente, eu já vi pessoas com 20 anos de bloqueio articular. E uma sessão de trabalho facial, ela conseguiu botar a mão no teto. Ele ficou impressionado. Tá? E eu também. Foi logo assim que eu comecei a trabalhar com essa visão e avaliação da fáscia, tá? Então, muitas situações de diminuição de amplitude de movimento têm a ver com fáscia, tá? Dor. O tecido apresenta dor ao realizar uma tarefa simples. Então, muitos casos que você está achando que o problema é hérnia de disco, muitos casos que você está achando que o problema é tendão, ou muitas vezes que você vê o exame e não vê nada, o médico acha que não tem nada, acha que é frescurite da pessoa. Não é. O problema pode ser, muitas vezes, é facial, tá? Leandro, se eu tiver que falar sobre cicatrizes tóxicas, a gente vai ficar aqui. Vamos fazer uma live só de cicatriz tóxica, tá bom? Porque as cicatrizes são aderências e que tem grande comprometimento na fáscia. Eu já vi pessoas que fizeram cesariana ou cirurgias para colocar silicone, mastectomizadas também, e que tiveram problemas sérios de lombar, tiveram problemas sérios de ombro, né? E o problema vem de uma cicatriz, tá? Sânzia, como diferenciar as disfunções de causa articular, muscular e facial? Primeiro, você tem que saber a avaliação. Você vai avaliando, tá? E eliminando as possibilidades. Então, você tem que saber avaliar uma articulação, tem que saber arco de movimento, planos de movimento, você tem que saber avaliar a musculatura e, no final, você vai saber avaliar a fáscia também, se a causa é facial. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. Posturas disfuncionais. Posturas disfuncionais também podem ter causa facial. Gente, quando uma pessoa, vamos supor que ela tem dor, né? Uma dor visceral, ela teve um problema de estômago, uma gastrite, e ela adotou durante muito tempo uma postura antálgica, né? Caindo para o lado dessa gastrite, ok? Tipo uma flexão anterior à direita. E ela começou a adotar para fugir dessa dor. Aí vamos supor que o problema passou, ela curou a gastrite, mas ela ficou com essa postura. Com certeza ela vai ter comprometimento facial também, tá? Muitas vezes ela pode nem ter um comprometimento articular ainda, ela pode não ter nem muitas vezes mais comprometimento visceral, mas com certeza essa compensação causou um comprometimento facial, beleza? Professor Marlon, essa live tá linda, hein? Só gente linda hoje, hein? Tá? Ok? Peraí. Vamos lá. Como avaliar a fáscia? Tem várias formas, Ariana, como eu falei. Quando a gente tem mais experiência e por isso a gente tem que estudar, né? Eu gosto de avaliar tudo. Então, na minha sessão normalmente de avaliação, o paciente fica de saco cheio comigo. Porque se eu tiver que ficar 1h, 1h15, 1h20, eu vou ficar. Porque eu vou desde a história patológica dele. História patológica pregressa é extremamente importante para saber causas faciais, vísceras, né?
Vísceras é muito importante vocês saberem se existe causas viscerais, porque a víscera e fáscia é tudo a mesma coisa, são tudo interligados, tá ok? E aí a gente sabe, por exemplo, que a fáscia o intestino, o diafragma, toda a parte do mesentério, a fáscia está intimamente ligada com a lombar. Então, é muito comum a pessoa ter prisão de ventre e ter dor lombar, a pessoa ter dores menstruais muito, muito fortes e ter dores lombares, né? Então, isso tá tudo muito, problemas intestinais de fezes, né? De estarem, as pessoas estão enfesadas, não é à toa, de terem dores lombares, de terem dores, inclusive em cervical. Tá ok? E comprometimentos viscerais. Sabe-se que se você tem uma cadeia anterior encurtada, como uma cifose, sabe que a face do pericárdio ela é empurrada para cima, ela é encurtada e isso pode comprometer o coração. O volume sistólico, a taxa de ejeção, no caso o volume sistólico, o débito cardíaco. Então, tá tudo extremamente interligado. Eu estou falando aqui só das causas mecânicas, eu ainda não falei dos problemas hormonais que podem vir a dar, né? E etc. Deixa eu voltar, gente. Deixa eu voltar para os meus slides, porque senão eu vou toda a vida. Peraí. Só o desuso causa problemas na face ou atividade física de alta intensidade em excesso também causa. Então, o desuso causa e atividade física de alta intensidade em excesso também causa. Só que o que acontece? Então eu não vou fazer nada? Porque não, você viu que a atividade física é excelente. Só que há necessidade também de nós profissionais do movimento compreender que não é todo exercício que trabalha a fáscia, que ela vai se densificar, e aí entra o pilates, e aí entra outras estratégias, tá? Para que a gente possa manter essa fáscia pérvia, essa mobilidade facial, tá? O pilates é um ótimo trabalho, a yoga é um ótimo trabalho para fáscia. Agora, a partir do momento que a gente tem uma visão também clínica, a gente vai saber que, vou dar outro toque para vocês, a gente vai trabalhar o corpo como um todo, tá? A fáscia, digamos, cadeia anterior, cadeia posterior, lateral, trilho anatômico lateral, o que quer que vocês acreditem ou que vocês sigam, né? Cadeias musculares e trilhos anatômicos, a gente vai trabalhar. Só que eu sei que se essa pessoa ela tá mais facilitada para frente, né? Ela tem um tronco com a cadeia anterior mais facilitado para frente, a gente tem testes para ver isso. Eu sei que essa fáscia anterior vai estar mais prejudicada, ela vai estar mais tensionada, beleza? E aí a gente pode dar um predomínio, ter uma preferência para trabalhar mais a face anterior, mais a cadeia anterior. É lá. O professor Marlon, olha só, você virar atleta muda a sua fáscia, perfeito. Do mesmo jeito que você sendo atleta e passou a ser sedentário, você vai alterar também suas fáscias. Vai variar pela demanda, com certeza. Vocês viram aquela face, aquela fotinha que eu mostrei para vocês no começo da live, né? Da pessoa sentada, como é que estava a fáscia dela? E para a pessoa que faz atividade física, como ela já está mais organizada, né? O desuso causa aderência. Atividade em excesso também vai causar aderências e a gente precisa trabalhar essas aderências. Beleza? Porque isso é normal que o ácido hialurônico em excesso, ele se junte, em vez de se juntar com a água, e ele se densifique, tá? Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são atletas de triatlon, que são corredores, são professores, são jogadores de futebol, tá? Que eles vão no meu estúdio uma vez por mês para a gente trabalhar mobilização facial, né? Liberação facial. O Esteco fala em liberação facial. Eu fiz o método Esteco, eu trabalho com liberação facial e eu trabalho terapia manual e já jogo no Pilates para dar mobilidade, porque também se a pessoa faz uma terapia manual e para
aquilo tende a se tensionar de novo, densificar de novo. Pensa naquela cola de silicone. Não tem aquela cola de silicone quente? Quando ela tá quente, ela fica, né, flexível, ela fica deslizante. E quando ela endurece? Ela cola. Então, da mesma forma, a atividade física, ela esquenta a face, ela mobiliza a face, e a face ela sai de um estado sol para um estado gel, para um estado mais líquido, tá? E se ela vier se densificar porque se fez muita atividade física, a gente vai, coloca no Pilates, na yoga, procura uma terapia manual, né? Fisioterapia manipulativa, uma pessoa que entenda o que está acontecendo com esse paciente. Beleza? Vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso aqui eu não vou passar agora, porque é o que eu falei com vocês. Tem 100. Vamos falar um pouquinho? Olha que interessante. A face superficial, tá? Vou mostrar a foto para vocês aqui da face superficial e da face profunda. Vocês conseguem ver? Tá? Aqui em cima a gente tem a pele, a epiderme. Aqui a gente tem, olha, esses retináculos, essas fibras brancas são chamados de retináculos superficiais. Eles ligam a pele à epiderme, passam pela gordura do corpo, né, depois da pele, e a gente chega aí à fáscia superficial. Sabe por que isso é bacana, gente? Porque a fáscia superficial, ela também causa dor, tá? Só que olha que interessante, a fáscia superficial, ela causa dor, mas, por exemplo, se a pessoa fala assim, eu tô me sentindo esse movimento, eu sinto dor. Não é fáscia superficial, isso vem da fáscia profunda. Vou mostrar para vocês. Agora, a fáscia superficial, ela é muito interessante porque, por exemplo, ela pode estar associada com trigger point. Trigger point normalmente está associado com fáscia superficial, mas é aquele trigger point que não tem irradiação. Aquele trigger point que dói quando você toca nele. Ele está em fáscia superficial, tá? O que é importante na fáscia superficial? Ali costuma ter, quando vem a fáscia, vamos voltar lá, olha lá. A gente tem a fáscia superficial e aqui a gente tem os retináculos, que são mais oblíquos, que ligam a fáscia superficial à fáscia profunda, tá? Aqui, quando existe passagem da fáscia superficial para profunda, se tiver aderência, você vai ter compressão de nervo. Normalmente é entre uma fáscia e a outra. E olha que interessante, esses retináculos, tá? Eles são ricos em mecanorreceptores e eles passam tudo que se sente na pele, inclusive dor, tensão e pressão, vão para eles, né, pelos retináculos cutis, passam para a fáscia superficial e vêm pelo retináculo aqui, oblíquo até a fáscia profunda, para ela sentir pressão e tensão. Tá? Então, toda essa gordura, ela serve como amortecimento para proteger a fáscia profunda. Beleza? Ok, gente? Deixa eu ver aqui. Trigger point. Então, tá muito associada à fáscia superficial, tá ok? Então, quando vocês ouvirem falar de dor ao movimento, normalmente está relacionada à fáscia profunda. Por exemplo, uma lombalgia está relacionada mais à fáscia profunda, ok, gente? Então, vamos lá. Olha só as funções. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui. Ih, gente, a gente já tem 48 minutos. Vou falar só um pouquinho mais. Olha que bacana as funções da fáscia superficial, tá? A mobilidade da pele em relação aos planos profundos, drenagem linfática, gente. Quem trabalha com drenagem linfática aí, ó, linfedema, fascite, celulite, tá tudo relacionado a comprometimento da fáscia superficial, viu?
A proteção de vasos e nervos superficiais. Então, por exemplo, varizes está relacionada à disfunção da face superficial. Sensação de cansaço e fraqueza nas pernas está relacionada à disfunção da face superficial. Edema está relacionado à disfunção da face superficial. Robechan, realmente é muito interessante, tem muita coisa e hoje não vai dar para tudo. Olha, eu já estou fazendo 50 minutos já, gente. Estou falando aqui sem parar para vocês. Estou no slide número 10 ainda. Tem bastante coisa, mas olha que bacana. E vamos falar um pouquinho da fáscia profunda, que é a fáscia que nós profissionais do movimento chamamos de fáscia do movimento. A fáscia do movimento nada mais é do que a fáscia profunda, tá? Que é a fáscia que sente, é aquela fáscia que a pessoa fala, ai, tô sentindo dor no movimento, beleza? Então, a fáscia profunda, né? Ela é fibrosa, mas é extremamente organizada. Ela é aquela fáscia que recobre e interpenetra os músculos, é responsável pelo deslizamento, a transmissão de forças, a passagem de substâncias desde os músculos vizinhos a seus agonistas e antagonistas. Hoje em dia está se falando muito sobre essa questão da fáscia, do músculo ser agonista e antagonista, né? Quando eu me formei, não vou dizer quando, falava muito de agonista e antagonista. Hoje em dia, quando a gente começa a estudar cadeias musculares e começa a estudar face, está sendo discutido aí, vamos ver o que vai dar, tá? Está sendo discutido sobre essa questão de agonista e antagonista, porque está se vendo que não existe agonista e antagonista. Todos trabalham juntos, que é a questão da biotensigridade, vocês viram? Todos trabalham juntos para que se possa fazer um movimento. E o quadríceps, ele é ativado quando você vai fazer uma flexão de tronco para que você não caia para frente, junto com o glúteo, junto com os espinhais, juntos com retos abdominais que já estão na frente, anteriormente. Olha que maneiro! Não é maneiro? Muito, né? E não é, a gente pode fazer uma atividade física, por exemplo, a musculação. Sabe-se que a musculação, você adquire sarcômeros, né? Empilhados, porque você tem ali o ganho da massa muscular, certo? Como é que a face se comporta? Ela ganha junto com os sarcômeros, em pilhas. Porém, com a musculação, por exemplo, no bíceps, você não trabalha. Marlon, você está me desconcentrando. Marlon falou que eu me formei em 1730, gente. Que maldade! Filho, tu tá comigo, tá? Tu tá juntinho comigo. Então, gente, quando você tem a musculação, por exemplo, você vai trabalhar, a face vai estar ali, interligada, junto, misturada, associando, conectando, hidratando, tá? Mas você não vai estar trabalhando a fáscia, os vários planos e as várias direções para que essa fáscia fique fluida, beleza? Mas ela tá ali, mas a musculação ela não é específica para fáscia, tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que eu mais posso passar para vocês. Ah, gente, deixa eu falar. Gostaria que vocês... Vamos fazer um trato, tá? Não sei se todos me conheciam. Eu preparei um e-book muito legal com isso tudo que eu tô falando para vocês, beleza? E aí eu vou pedir o seguinte, quem quiser o e-book, vai lá na minha bio, tá? Tem o post de hoje da live, só para eu me organizar, porque eu acabo mandando para um, não mando para outro no direct, fica muito confuso, tá? Vocês vão lá, coloca eu quero o e-book, beleza? Que aí eu vou mandar para vocês hoje mesmo o e-book, ok? E no sábado vão ser 6 horas disso e muito, 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 muito mais, porque hoje não vai dar para fazer 2 lives. Inclusive, no sábado, nós vamos fazer exercícios com enfoque facial. Beleza? Beleza, Luma? Tá?
Carla, você não recebeu outro, me grita lá. O meu Insta é Maria Lina Leite, beleza? É só vocês irem no Maria Lina Leite, me seguir. Tem que me seguir, senão não vale não. Vai no Maria Lina Leite, tá? Me segue e fala lá embaixo, eu quero. Beleza, gente? Olha só, deixa eu ver se eu posso passar mais alguma coisa para vocês aqui, que pode ser legal. A gente não falou de mecanorreceptores ainda, os mecanorreceptores da face, como que a gente pode trabalhar com o movimento para atingir esses mecanorreceptores, vocês sabiam disso? Que dependendo da fluidez do exercício, dependendo do ritmo, dependendo da tensão do exercício, você tá atingindo receptores específicos, tá? Para sábado, olha só, vocês entram em contato, podem entrar lá na minha bio, também tem um link para o curso de sábado, tá? Um preço super legal, gente, são 6 horas juntinho, tá? Vai ser de 9 da manhã às 5 da tarde, se preparem, beleza? Quem quiser vai para o estúdio, porque a gente vai fazer vai fazer aula no estúdio também, vai fazer exercícios para fazer em casa, para quem estiver atendendo online, poder atender seus pacientes, tá? Ô, Carla, eu não vou poder fazer outra, senão eu fazia 2 hoje. Hoje eu não posso, tá? Mas a gente vai estar juntinho no sábado, porque é muita coisa. Se vocês forem ver o que eu fiz aqui, eu me empolguei. Tem histologia, só para vocês verem como tá bonito esse material, gente. Tudo baseado no método Esteco, tá? Que é fantástico. Grandes mestres aí que trabalham com fáscia. E eu fiz um apanhado aí de tudo que eu já estudei e eu vou fazer propaganda para vocês contarem com quem eu estudei, tudinho, com quem vocês podem se orientar. Tem grandes nomes aí, inclusive no Brasil, né? Para que a gente possa estudar juntinho, beleza? Queridos, olha só, queria agradecer a vocês, tá? Tem bastante coisa mesmo ainda. Eu ia falar de hipomobilidade, hipermobilidade, como a gente pode saber se o problema é da face, se é da articulação, né? Enfim, tem muita coisa. Remodelação da face. E hoje não vai dar para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. E me chamem aí lá na bio, fala eu quero o e-book que eu envio para vocês, tá? Obrigada pela presença. Obrigada, obrigada. Ok? Beijo, gente. Ótima noite. Durmam com Deus.